Uma estudante de 20 anos acordou cedinho para se preparar para os estudos e simplesmente sumiu do mapa em circunstâncias bizarras demais. Desde o primeiríssimo segundo, rolaram várias pistas estranhas e que não batiam uma com a outra. Mas mesmo com buscas gigantescas, ela continuou desaparecida por 3 longos anos. Eventualmente, os detetives conseguiram avançar um pouco no caso, mas quanto mais eles descobriam, mais enrolada a história ficava. No fim das contas, o desaparecimento dela virou um dos casos mais misteriosos do estado, e mesmo depois de finalmente resolvido, muita pergunta ainda continua no ar. Holly Limbaugh nasceu em 12 de outubro de 1990, numa cidadezinha americana chamada Darden, no Tennessee. Era um lugar sossegado, pacífico, com só algumas centenas de moradores e bem longe das cidades grandes. A Holly vivia lá com os pais e o irmão mais velho. A família amava passar o tempo ao ar livre. Eles iam fazer trilha, pescar e nadar nos riachinhos ao redor da cidade. A Holly também tinha uma paixão por cantar e vivia participando dos cultos na igreja local. Depois do ensino médio, ela resolveu seguir carreira na saúde e virar enfermeira. Então ela se matriculou no campus da Universidade do Tennessee, numa cidade vizinha. Em 2011, aos 20 anos de idade, a Holly estava dedicando quase todo o tempo dela para os estudos. Ela também tinha um namorado, os dois estavam juntos desde a escola e já estavam fazendo planos grandiosos para o futuro. A Holly ainda morava com os pais porque a faculdade ficava a só alguns minutos de carro. Além disso, o pai dela tinha construído a casa deles com as próprias mãos e aquilo significava muito para a família, então ela não tinha pressa nenhuma de se mudar. No dia 13 de abril, a Holly acordou lá pelas 4h30 da manhã para se preparar para a aula. Algumas horas depois, os pais dela saíram para o trabalho enquanto o irmão ainda estava no 10º sono. Por volta das 7h30, o namorado da Holly ligou para avisar que planejava ir caçar num terreno grande que era da avó da Holly e queria ter certeza de que a família não ia se importar. Eles bateram um papo por uns minutos e a Holly disse que logo sairia para a universidade. Um tempo depois, um dos vizinhos da Holly saiu de casa e, quando estava prestes a entrar no carro, ouviu um grito de gelar o sangue vindo da direção da casa dela. Achando que algo pudesse ter rolado com algum vizinho, ele contou para a mãe dele o que tinha acabado de acontecer e ela ligou para a mãe da Holly. A mãe da Holly tentou ligar para a filha, mas a Holly não atendeu. Já ficando preocupada, ela resolveu voltar para casa para ver se estava tudo bem. O irmão da Holly, que ainda estava dormindo na hora, não tinha ouvido o grito, mas logo depois o cachorro deles, no quintal, começou a latir feito louco. Foi aí que ele resolveu olhar pela janela para ver o que estava rolando. O irmão olhou para fora e viu ela parada na garagem com um homem do lado. Ele não reconheceu o cara porque o sujeito estava de roupa camuflada, mas o primeiro pensamento dele foi que pudesse ser o namorado da Holly. O irmão sabia dos planos dele de ir caçar no terreno da avó, e ele vivia de camuflagem. Como a garagem era longe da janela, o irmão da Holly não conseguia ouvir o que eles estavam falando, mas dava para notar pelo tom de voz que ela parecia chateada. Ele resolveu ligar para a mãe e perguntar se a Holly planejava ir para a aula naquele dia ou se tinha convidado o namorado para ir lá. Mas a mãe o interrompeu, gritando que aquele homem não era o namorado dela. Ela então disse algo totalmente inesperado. Mandou ele pegar uma arma e atirar no homem imediatamente. Chocado, ele perguntou se ela estava falando sério e ela respondeu que sim antes de desligar. Quando ele olhou de volta pela janela, viu a Holly caminhando em direção aos bosques perto da propriedade com o homem de camuflagem segurando ela pela mão. Dessa vez, ele notou que o homem era bem mais alto e largo que o namorado dela. Naquele momento, ele ainda estava confuso com o que estava acontecendo. Tentou ligar para Holly, mas ela não atendeu. Também ligou para o namorado dela, que também não atendeu. Enquanto isso, a mãe deles já tinha ligado para a polícia. Mas como ela trabalhava num condado vizinho, a ligação caiu em outra delegacia. Logo depois, o filho ligou de volta para contar que a Holly tinha entrado na mata com esse homem. Ele então pegou a arma e foi lá fora. Mas, naquela altura, nem sinal da Holly. No entanto, ele notou respingos de sangue dentro da garagem e ligou para a polícia na hora. Os oficiais chegaram na casa em minutos, mas já não tinha rastro dela. O irmão mostrou o sangue na garagem e descreveu o homem estranho que tinha visto. Além da camuflagem, o cara também estava de boné, então não deu para ver o rosto direito.
Mesmo assim, ele lembrou que o homem tinha cabelos escuros e compridos que batiam nas costas. Ele também mencionou que não deu para entender o que eles estavam falando, mas notou que o homem tinha uma voz bem grossa. A situação toda pareceu estranha para a polícia, mas eles não correram para começar uma investigação pesada. O departamento de polícia local tinha pouquíssima experiência com casos desse tipo, então nem sabiam o que fazer. Naquelas primeiras horas críticas, eles não vasculharam a mata, não isolaram a casa nem a garagem suja de sangue e nem falaram com os vizinhos. Quando os pais da Holly voltaram para casa, perceberam rápido que os oficiais não estavam fazendo esforço nenhum para achar a filha. Depois de muitos apelos da família, os policiais finalmente organizaram a busca na mata, falaram com vizinhos e chamaram peritos para examinar o sangue na garagem. Eles também confirmaram que o namorado da Holly não podia ser o homem que foi visto com ela. Além do irmão ter notado que o cara era bem diferente fisicamente, a polícia verificou que o namorado estava mesmo caçando na hora do sumiço. A busca na mata não deu em nada, então os investigadores pediram os dados de GPS do celular da Holly. O sinal mostrava ela se movendo para o norte por uns 30 minutos antes de voltar na direção oposta. O último sinal veio de um ponto na mata a apenas algumas centenas de jardas da casa dela. Depois disso, o celular parece ter sido desligado. A polícia foi vasculhar aquela área e logo achou o aparelho. O cartão SIM tinha sido removido, mas nada da Holly em si. A busca continuou por vários dias, mas não levou a lugar nenhum. Enquanto isso, algo estranho começou a rolar. O pessoal da cidadezinha começou a achar pertences da Holly espalhados por aí. Primeiro, alguém achou o pote de comida dela na rua, depois um recibo com o nome dela. Outro morador deu de cara com o cartão da faculdade dela. Tudo muito bizarro, mas a polícia ainda não conseguia entender quem estava deixando essas coisas por lá. Eles cogitaram que pudesse ser a própria Holly ou talvez a pessoa que a levou. Sem progresso, os investigadores focaram na lista de criminosos condenados da área. Logo, a atenção deles virou para um homem local chamado Terry, que tinha várias acusações de agressão na ficha. Cavando mais fundo, descobriram que as vítimas dele tinham semelhanças incríveis com a Holly, tanto na idade quanto na aparência. O Terry também batia com a descrição de altura e porte físico do homem visto com ela. Então, os investigadores começaram a olhar o possível envolvimento dele. Eles conseguiram um mandado para revistar a casa dele, mas não acharam prova nenhuma. Depois colocaram uma escuta, monitorando as ligações e conversas dele por várias semanas, mas ainda assim não acharam nada que o ligasse ao caso da Holly. Os investigadores continuaram procurando outros suspeitos e aumentando a área de busca. A cada semana que passava, mais e mais voluntários entravam na jogada. Mas, apesar de todo o esforço conjunto, as operações de busca não traziam resultado. Pelos próximos meses, quase não teve progresso no caso. Eventualmente, a polícia encerrou as buscas por terra, focando só em investigar possíveis suspeitos. Mas isso também não deu em nada. A família da Holly estava destruída. Eles não tinham pista do que tinha rolado com ela, onde ela podia estar ou se estava viva. Eles também culparam o departamento de polícia local, sentindo que as autoridades não se esforçaram o suficiente, principalmente naquelas primeiras 72 horas que costumam ser cruciais. Apesar da frustração e da pressão por uma investigação mais ativa, o destino da Holly continuava um mistério. Isso durou 3 anos, até que algo inesperado aconteceu. Em março de 2014, a polícia prendeu um homem local chamado Dylan, conhecido das autoridades por envolvimento com substâncias ilegais por posse de arma. Durante o interrogatório, ele fez uma confissão do nada, afirmando que tinha visto a Holly depois que ela foi sequestrada. Segundo Dylan, no dia do sumiço, ele tinha ido na casa do irmão dele, o Zack, para buscar um carro. Quando ele entrou na sala, viu o irmão dele, o amigo deles, Jason, e outra pessoa, a Holly. Ela estava sentada numa cadeira com uma cara de aterrorizada. O Dylan afirmou que o Zack contou que tinha sequestrado a Holly, agredido ela e até filmado tudo. Sobre o que rolou depois, o Dylan disse apenas que ela foi morta logo após o sequestro, insistindo que ele não participou do assassinato. Ele também mencionou que o irmão dele estava usando camuflagem naquele dia. A polícia trouxe o Zack e o Jason para depor, mas os dois negaram qualquer envolvimento. Os investigadores também revistaram as casas deles atrás de prova ou do tal vídeo da agressão, mas não acharam nada.
Logo depois disso, uma mulher procurou a polícia com outra história inesperada. Ela afirmou que tinha morado antes com um homem chamado Jeffrey e, um dia, ele mostrou para ela um trecho de um vídeo onde um homem agredia uma jovem. O Jeffrey disse para ela que a mulher no vídeo era a Holly e que o cara fazendo aquilo era o Zack. Ele também mencionou que o vídeo tinha sido gravado pelo irmão dele. Os detetives se encontraram com essa mulher e perguntaram se ela toparia ligar para o Jeffrey enquanto eles gravavam a conversa. Ela aceitou e, durante a ligação, tocou no assunto do vídeo. Pelas respostas do Jeffrey, os detetives tiveram certeza de que ele realmente tinha mostrado a gravação para ela. Pouco depois, o Jeffrey e o irmão dele foram presos. Durante o interrogatório, os dois negaram tudo e disseram que não sabiam de vídeo nenhum. Quando os detetives tocaram a gravação da conversa com a mulher para o Jeffrey, ele disse que provavelmente tinha entendido mal a pergunta dela. Ele acrescentou que o nome da ex-mulher dele também era Holly, sugerindo que ele podia ter interpretado errado o que ela quis dizer. A polícia revistou as casas dos irmãos e examinou todos os aparelhos deles, mas não achou vídeo nenhum. Também não acharam prova ligando os irmãos aos outros 3 suspeitos. No fim, tiveram que soltar os caras porque só o depoimento da testemunha não era o bastante. No entanto, conforme os investigadores continuavam tentando criar conexões entre esse povo e o Zack, eles descobriram outro suspeito. Eles viram que um homem chamado Shane tinha tido contato com o Zack no dia do sumiço e resolveram interrogar ele. Eles suspeitavam que o Zack pudesse ter pedido ajuda para ele para sumir com o corpo. E durante o interrogatório, o Shane confirmou que realmente sabia onde os restos da Holly estavam escondidos. Os detetives ofereceram imunidade total em troca dele testemunhar contra os outros envolvidos e levar eles até o corpo. O Shane aceitou, mas por algum motivo ele acabou não conseguindo localizar os restos mortais. No fim, os investigadores cancelaram o acordo e começaram a pensar em outros jeitos de conseguir confissões ou provas novas contra esses suspeitos. Enquanto os investigadores estavam atrás dessa pista, receberam uma ligação inesperada. Em setembro de 2014, um grupo de homens foi caçar numa floresta a cerca de 19 milhas da casa da Holly. Um deles viu um balde grande escondido no mato e resolveu dar uma olhada. Quando ele virou o balde, achou um crânio humano e avisou a polícia na hora. Peritos chegaram no local e coletaram restos faciais, que foram mandados para o laboratório para identificação. De cara, os detetives suspeitaram que pudesse ser a Holly, e os registros odontológicos confirmaram rapidinho. Os restos estavam na mata fazia 3 anos, então descobrir exatamente o que rolou era quase impossível. Mas uma coisa era certa. Um buraco de bala no crânio confirmou que ela tinha levado um tiro. Agora não tinha mais dúvida de que a morte da Holly tinha sido um homicídio. Com o caso agora oficialmente como assassinato, os detetives focaram nos 4 principais suspeitos: Zack, seu irmão Dylan, o amigo Jason e o conhecido Shane. Eles resolveram focar no Jason e trouxeram ele para interrogar. No começo ele ficou negando tudo. Então, quando a polícia disse que ele podia pegar prisão perpétua, o Jason aceitou testemunhar contra o Zack. Segundo o Jason, no dia do sumiço da Holly, ele foi na casa do Zack comprar drogas. Além do Zack, o irmão dele e o Shane também estavam lá. Eles disseram que tinham matado a Holly e agora precisavam sumir com as provas. O Zack então mostrou o corpo da Holly enrolado num cobertor no porta-malas do carro. O Zack pediu para o Jason ajudar a sumir com o corpo, e ele aceitou. Enquanto o Shane queimava os pertences da Holly num barril, ele e o Zack dirigiram até a ponte do rio Tennessee para jogar ela na água. Mas quando tiraram ela do porta-malas, o Zack percebeu que ela ainda estava viva e atirou nela. Com medo do barulho atrair atenção, o Zack mudou de plano rápido. Colocou o corpo da Holly de volta no carro e saiu para achar outro esconderijo, deixando Jason no caminho. Algum tempo depois, quando Zack falou com o Jason, mencionou que tinha escondido o corpo na mata. Mas, pelo visto, o local que ele descreveu não era onde os restos foram realmente achados. A história do Jason sobre o sequestro também levantou umas dúvidas. Segundo ele, o Zack, o irmão e o Shane inicialmente foram na casa do irmão da Holly para ensinar ele a produzir substâncias ilegais. Lá eles viram a Holly e aparentemente comentaram os planos para ela. Ela ficou possessa, gritando para eles irem embora. Preocupados que ela fosse entregar as atividades ilegais deles, o trio resolveu sequestrar a garota.
Essa versão pareceu estranha por vários motivos. Primeiro, o irmão da Holly afirmou que nunca teve interesse em fazer esse tipo de coisa e nunca tinha falado disso com nenhum dos suspeitos. Segundo, quando ele acordou, viu só uma pessoa com a irmã, e aquela pessoa não batia com a descrição do Zack. O único que se encaixava no que ele lembrava era o Shane. Onde os outros dois suspeitos estavam naquele momento continuava incerto. O Jason também revelou que, depois de sequestrar a Holly, os três homens levaram ela para um celeiro velho que era da avó do Shane, onde agrediram ela. Vale mencionar que o cheque com o nome da Holly e o cartão da faculdade foram achados a menos de 100 jardas da casa do Shane. Sobre o Zack e o irmão dele, a polícia conseguiu achar várias provas circunstanciais ligando eles ao crime. Logo depois do sequestro, vários vizinhos relataram ter visto uma picape branca saindo voando da casa dela, e o Zack era dono de uma picape parecida. O veículo dele também foi pego por uma câmera de segurança perto da casa dela. A ex-namorada do Zack contou para os investigadores que ele às vezes ameaçava ela, dizendo coisas tipo: "Vou te amarrar que nem a Holly e ninguém nunca mais vai te ver." Várias outras testemunhas afirmaram que ele tinha contado direta ou indiretamente sobre o envolvimento dele no sumiço da Holly. A polícia também soube que o Zack tinha ameaçado o próprio irmão, avisando que ele ia parar no mesmo buraco do lado dela se cooperasse com a investigação. Os detetives também souberam por um morador local que, depois do assassinato, o Shane e o Zack ofereceram uma arma para ele em troca de substâncias ilegais e ele aceitou o negócio. Ele depois jogou a arma na água, onde a polícia acabou recuperando. No entanto, não tinha digital nem DNA nela, então os peritos não conseguiram ligar ao crime. Conforme a promotoria se preparava para o julgamento, juntando todas as provas, o caso deu mais uma reviravolta inesperada. O Shane, que inicialmente tinha aceitado cooperar com a polícia, mas depois falhou em levar eles até os restos da Holly, foi achado morto num quarto de hotel. As autoridades concluíram que ele mesmo tinha feito aquilo, embora o motivo exato continuasse um mistério. O advogado dele culpou os investigadores, insistindo que eles tinham ameaçado o Shane com uma sentença longa de prisão. Os julgamentos dos suspeitos rolaram separadamente, começando pelo do Zack. O julgamento dele começou em setembro de 2017, 6 anos depois do assassinato da Holly. Embora o Zack tenha se declarado inocente, o depoimento do Jason, junto com outras provas circunstanciais, pesaram muito contra ele. Depois de algumas semanas, o júri considerou ele culpado de assassinato, condenando-o à prisão perpétua junto com 2 termos adicionais de 25 anos por sequestro e agressão. Em janeiro do ano seguinte, foi a vez do Dylan. Ele resolveu fazer um acordo, admitindo ter ajudado no sequestro e no assassinato, embora o acordo não exigisse que ele testemunhasse contra mais ninguém ou desse detalhes específicos. Ele foi condenado a 35 anos sem chance de condicional. Sobre o Jason, devido à cooperação dele, ele pegou uma sentença de 8 anos com chance de sair mais cedo. Então o caso da Holly foi oficialmente fechado. Mas mesmo depois disso, muita pergunta ficou no ar. A promotoria não tinha uma única prova sólida ligando diretamente os suspeitos ao sequestro. Nenhuma digital, DNA ou outra prova foi achada provando que a Holly esteve no carro ou na casa do Zack. As famílias dos suspeitos e a defesa insistiram que o caso inteiro foi montado em cima de invenção. Eles alegaram que a polícia primeiro coagiu o Dylan a fazer um depoimento falso e depois fez o mesmo com o Jason, ameaçando ele com tempo de cadeia se recusasse. As histórias do Dylan e do Jason também não batiam totalmente. Inicialmente, o Dylan afirmou que tinha ido na casa do irmão naquele dia para buscar um carro e viu a Holly e o Jason lá, mas o Jason afirmou que chegou depois que eles já tinham colocado o corpo da Holly no porta-malas e até alegou que o Dylan tinha participado diretamente do sequestro. Tinha também outro detalhe questionável. Segundo os investigadores, a pessoa que levou a Holly para a mata provavelmente foi o Shane, já que ele era o único cuja altura e porte físico batiam com a descrição do irmão dela. No entanto, o Shane tinha cabelo curto e claro, enquanto o irmão da Holly lembrava de ter visto um homem com cabelo escuro e comprido. Um ex-oficial do Departamento de Investigação do Tennessee que trabalhou no caso lá no começo compartilhou mais umas ideias curiosas. Ele mencionou que eles pediram os dados das torres de celular para rastrear a localização do celular de cada suspeito.
mas nenhum deles parecia estar perto da casa da Holly. No entanto, como os dados de torre só dão uma estimativa bruta numa área relativamente grande, não era definitivo. Os investigadores também revelaram que acharam uma impressão da palma da mão no carro da Holly que não batia com a dela, nem da família ou amigos. Compararam com todos os suspeitos também, mas nenhum bateu. Só que não tinha certeza se essa impressão tinha mesmo a ver com o caso. O advogado do Zack argumentou que um suspeito muito mais provável era o homem chamado Terry, que a polícia investigou nos primeiros meses. Como a gente lembra, eles interrogaram ele, revistaram a casa dele e até colocaram escuta, mas não acharam prova para confirmar o envolvimento. A esposa do Terry afirmou que estava em casa com ele naquela manhã enquanto ele instalava uma banheira nova, mas o advogado de defesa argumentou que o álibi dela podia estar errado. Ele disse que ela estava, na real, trabalhando naquela manhã e que o Terry tinha ligado para ela lá. Os investigadores checaram com a loja onde ele supostamente comprou a banheira. Eles não conseguiram confirmar a venda, aumentando as suspeitas. Logo depois do sumiço da Holly, o Terry cortou o cabelo comprido e escuro dele. Segundo o advogado, não só a esposa do Terry podia ter inventado um álibi para ele, como ela podia até ter ajudado ele a cometer os crimes. O Terry tinha várias condenações por agressão contra outras mulheres e, em alguns casos, a esposa dele supostamente ajudou ele. Por último, os peritos forenses não conseguiram descartar totalmente um batimento entre a impressão da palma da mão do Terry e a que foi achada no carro da Holly. Enquanto eles podiam descartar com confiança todo mundo, não conseguiram fazer o mesmo com o Terry. Apesar de tudo isso, a promotoria continuou firme, insistindo que a culpa dos suspeitos estava provada além de qualquer dúvida, com muitos fatores circunstanciais apontando para o envolvimento deles. O Jason cumpriu só 3 anos antes de ser solto mais cedo. Mas só alguns meses depois, ele foi preso de novo por acusações de armas, voltando para trás das grades para esperar o julgamento. Então, no começo de 2024, o Jason fez uma declaração inesperada. Ele afirmou que o depoimento anterior dele tinha sido inventado e que ele nunca viu a Holly naquele dia. Segundo ele inventou a história toda para evitar uma prisão perpétua, fazendo um acordo com a polícia baseado em mentiras. Depois disso, o Zack entrou com um pedido para um novo julgamento, mas no fim de setembro de 2024, o pedido foi negado. O juiz decidiu que as declarações do Jason sozinhas não eram suficientes para anular o caso, já que ainda tinha outras provas circunstanciais contra o Zack. Vale notar que na época que o Jason retirou o depoimento, ele ainda estava esperando o julgamento pelas acusações de armas. Cerca de um mês antes do juiz decidir sobre o recurso do Zack, o Jason foi condenado a 19 anos de prisão. O momento disso levanta dúvidas sobre os motivos dele. Essa mudança repentina podia ter sido uma tentativa de influenciar o próprio caso dele e potencialmente diminuir a sentença. Do jeito que tá, os 3 homens continuam na prisão e a única chance real de um novo julgamento depende dos advogados deles acharem provas novas que ou limpem o nome deles ou apontem o dedo para outra pessoa. Até agora, porém, não teve progresso nesse sentido, e a promotoria insiste que os 3 são claramente culpados. Compartilha o que você acha dessa história na seção de comentários e não esquece de apertar o botão de like se você curtiu o meu vídeo.